Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao evento de hoje, em uma semana de muito aprendizado e de muito conhecimento. Espero que os conteúdos agreguem e realmente façam a diferença na vida e nos negócios de cada um de vocês. Diante disso, parabenizo o presidente Sidney Nascimento e toda a equipe da SIAP pelo ótimo trabalho na organização da Semana Empresarial. O evento de hoje, com o tema Comunicação e o Novo Comportamento do Consumidor, será em formato de painel. As perguntas podem ser feitas pelo chat do Facebook e serão respondidas ao término das explanações de nossos convidados. Nosso painel terá duração de aproximadamente 50 minutos e mais 10 minutos para as perguntas. Eu sou o Marcelo Canteira de Castro, sou consultor de negócios do Sebrae. E eu farei a condução desse painel, em que trazemos hoje dois grandes profissionais, empresários e líderes que possuem muita vivência prática e nos ajudarão com dicas sobre o importante papel do marketing digital e o novo comportamento do consumidor. O nosso primeiro especialista é o Bruno Mendonça. O Bruno, ele é mestre em comunicação e linguagens e especialista em marketing digital. Atuou no departamento de criação, planejamento e redes sociais em diversas agências de publicidade de Curitiba. Leciona há 8 anos disciplinas relacionadas à comunicação digital e produção de conteúdo. Hoje é UX Writer e Content Manager no Banco Bari, além de professor dos cursos de negócios digitais, publicidade, design e administração da FAI. Bruno, boa noite. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. O nosso segundo especialista é o Leandro Krug Batista. O Leandro é especialista em varejo e formatação de rede de franquias, com 20 anos de experiência. É mestre em administração pela PUC, com mais de 10 anos de docência, como professor de pós-graduação em mais de 20 turmas. O Leandro também é palestrante, com mais de 200 palestras realizadas, e dono da Commercium Consultoria. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que nos ouvem agora. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero reforçar que a nossa interação será total pelo chat do Facebook. Então, mande a sua pergunta por lá. Nós teremos uma exposição do Leandro e do Bruno de aproximadamente 15 minutos cada um, e depois nós vamos trabalhar exatamente em cima dessas perguntas. Tá legal? Então, eu quero começar aqui chamando o Leandro falar um pouquinho sobre esse tal novo comportamento do consumidor. Olá a todos, quero agradecer imensamente esse convite feito pelo Sebrae e pela Associação Comercial de São José dos Pinhais, lugar que me recebeu várias vezes e continua me recebendo muito bem há tantos anos. Agradecer aos parceiros, aí, OAB, Sebrae, Cicobi, Secretaria de Indústria, Prefeitura e, lógico, ao patrocínio da Fox. E é fundamental que hoje as instituições, a minha empresa e todas essas instituições, professor Bruno aqui da FAI, estejam unidos em prol da ativação desses pequenos comerciantes, até mesmo de médios e grandes comerciantes, porque quem gosta do comércio, quem gosta do varejo, sabe que a estrada é longa e que, por mais adversidades que existam, o varejo, o comércio vai continuar existindo, porque se existe uma coisa que não vai deixar de existir, são consumidores. E é graças a eles que nós temos o mercado. E é por esse motivo que eu vou
utilizar aqui um pequeno apoio para a gente começar a conversar e falar a respeito dos consumidores. O que eu posso garantir para todos que estão nos ouvindo é que todos nós somos consumidores. Até aqueles que não pagam os produtos que consomem são consumidores. Até aqueles que têm uma renda menor são consumidores. Nós temos os consumidores de luxo. E isso é algo tão impressionante que até quem você não imagina que seja consumidor é. E este é o caso dos pets, por exemplo. Esse é o caso das galinhas, das ovelhas, os produtos, os animais, né, que acabam gerando outros produtos nossos ou que fazem parte da família de pessoas, que são os casos dos animais de estimação. Todos eles são consumidores. E o que nós temos agora, naturalmente, é uma mudança no comportamento da maioria dos humanos, por consequência, uma mudança no comportamento do consumidor. O que eu posso garantir para vocês, e eu acho que é a frase mais importante dessa minha explanação, é que o consumidor não compra aquilo que ele não sabe que existe. E quando a gente fala isso, é um link muito importante que a gente deixa para a área de comunicação. Existem vários empresários, vários empreendedores que enxergam o cenário e escolhem acreditar que não vale a pena fazer uma ação proativa de comunicação do seu produto, ou do seu serviço, ou de algum conteúdo, ou de ligar, ou fazer ofertas, ou fazer lives, leilões. Quando o empresário ele não se comunica, quando ele não energiza o mercado dele, duas coisas acontecem. O primeiro é que ele deixa um vácuo de espaço na mente de consumidores que até já podem ter comprado com ele em alguns outros momentos. Um outro ponto importante é a quantidade de pessoas que ainda não conhecem o seu produto, o seu serviço, ou que conhecem que não viram valor ainda nesse produto ou serviço, porque não foi comunicado da melhor maneira, ou não tiveram uma oferta acessível, uma oferta irresistível para poder adquirir esse produto. Então, é com muita segurança que eu falo que a grande maioria das empresas tem um monte de consumidores que desconhecem a oferta que ela tem na manga. Então, o primeiro recado, a primeira conclusão que eu quero passar pelas consultorias que a gente já ministra aos nossos clientes aqui, por toda a nossa história, desde a época que eu trabalhei dentro do Sebrae até as consultorias atuais, é muito evidente quanto dinheiro se deixa na mesa por não se comunicar com quem ainda não nos conhece, ou quem nos conhece que ainda não sabe tudo que a gente pode oferecer, e, enfim, e uma série de outras coisas. Pode passar, por gentileza, Rafael, próximo slide. E aqui eu quero também salientar uma mudança que eu já coloquei em algumas outras palestras, bem importante, que está acontecendo, que a mudança em relação a que horas eu consumo e que horas eu compro. Se nós pensarmos como era a vida do consumidor tradicional, ele via um anúncio, ele via uma propaganda, ele via uma comunicação, e ele tinha o desejo, né? Era chamado a atenção, o desejo, o interesse, era impelido a ação e adquiria o produto. Aí ele adquiria o produto para consumi-lo. E aí ele tinha uma atitude chamada atitude pós-compra, no comportamento do consumidor, que era ele estar satisfeito, não estar satisfeito, advogar pela marca, meter o pau na marca, enfim. Então, o caminho era, o consumidor antes comprava para poder consumir. Cada vez mais, indiscutivelmente, os consumidores consomem para depois comprar. Olha que loucura a gente pensar dessa maneira, porque é uma maneira que não é a maneira tradicional. Mas se você pensar quantas vezes você entrou no Google para consumir o mecanismo de pesquisa deles, você começa a perceber que desde o início dos anos 2000, esse modelo de negócio, que começa com as coisas de graça, começa gerando valor primeiro para depois vender, vem ganhando cada vez mais mercado. Então, isso acontece com o Google, isso acontece
com o Instagram, com as demais mídias sociais que a gente consome, inúmeras ferramentas que nós utilizamos nos nossos smartphones, nos nossos notebooks, e cada vez mais isso acontece em vários mercados, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade. Lá na feira que a gente andava no dia a dia, era normal aquele feirante que estava acostumado com freguesia de nos oferecer um pedaço da laranja, do abacaxi, da maçã. Ele sabia que, às vezes, o freguês precisava consumir para depois comprar. E isso acontece hoje muito no mercado de infoprodutos. É muito normal que pessoas que têm o serviço de transmitir algum tipo de tecnologia através de cursos, deem algum tipo de aula grátis, deem algum tipo de sabor do seu conhecimento para que depois ele possa comprar esse tipo de produto. Então, a pergunta que eu deixo para que os que nos ouvem refletirem é: que tipo de conteúdo, que tipo de produto, que tipo de oferta que eu estou fazendo para que as pessoas consumam e percebam o valor daquilo que eu tenho para vender, para depois decidirem ou não se vão comprar algo comigo, né? Isso que eu queria passar também. E, para finalizar a minha apresentação, eu quero focar numa coisa muito importante. Nós temos vários públicos que estão com dinheiro no bolso, nas suas contas, ou que têm capacidade de assumir crédito, apesar de nós sabermos naturalmente que, num lugar onde o emprego não tem sido a prioridade dos governos, e que, com o consumo, o desemprego leva à renda de grande parte das pessoas que poderiam consumir conosco, nós também sabemos que vários desses públicos ainda podem comprar conosco. Aqui eles estão divididos em segmentos que podem ajudar você, empreendedor, a pensar em qual estratégia lidar com cada um deles. Então, o primeiro público é aquele que não lhe conhece. E esse público que não te conhece precisa te conhecer. E aí a enorme importância das estratégias de comunicação, de ter especialistas em comunicação, como é o caso do professor Bruno, para ajudar a gente a pensar em qual é a mensagem, qual é a linguagem, qual é o efeito emocional. Eu já fui contratado pelo Sebrae, nossa empresa já deu consultoria para várias empresas, até me lembro claramente das empresas de construção civil. Uma das coisas que eu pontuava com vários deles nas consultorias é que, por exemplo, na área como do Instagram, você não adianta colocar promoção de tijolo a R$ 29,90. As pessoas não querem conteúdos apenas de ofertas de produtos. Elas querem conteúdos de informação que ajudem você a entender um pouco mais a respeito de um determinado assunto ou a resolver um determinado problema, e conteúdos emocionais. De certa forma, todos nós seremos um pouco parte do entretenimento do consumidor, por incrível que pareça. É só vocês acompanharem como é importante o trabalho das lives de pessoas que são famosas, que no meio do entretenimento de passar algum tipo de conteúdo, acabam trabalhando a oferta de produtos. O outro público é aquele que já te segue nas mídias sociais ou que já segue você na tua loja, em outros lugares. Esse pessoal precisa começar a ter mais informação a respeito de coisas que você faz, que talvez você ainda não tenha oferecido. Outros são aqueles que já gostam do teu produto. E qual é o ponto de estratégia daqueles que já gostam do teu produto? Eles estão esperando uma oferta irresistível, porque algum tipo de receio eles têm de tirar o dinheiro do bolso para comprar algo de você. Então, se eu penso dessa maneira, a minha estratégia para esse público é: preciso sentar e criar uma oferta irresistível para eles não terem desculpa de não comprar o meu produto, nem que seja uma amostra grátis, por exemplo. O outro é aquele que já comprou de você. Se ele já comprou de você e você o satisfez, você tem um motivo para entrar em contato com ele novamente. Vamos pegar o exemplo que eu dei recentemente de uma pessoa que um varejista que vende calça jeans. Até agora, durante todo esse período, a loja que me vendeu a minha última calça jeans não me fez nenhuma comunicação personalizada perguntando se eu quero levar uma calça velha para comprar uma calça nova. Veja, eles têm o meu cadastro, geralmente, eles são a loja que eu tenho como referência daquela que atende minha necessidade, e ela não se comunicou comigo. Veja só o vácuo de comunicação que ela deixa, e ela também diminui a probabilidade de vender algo para mim. Outro ponto são aqueles que poderiam te indicar, ou que já te indicaram.
Aqueles que estão satisfeitos com você não podem dar indicação de algum cliente para que você possa vender, né? Enfim, e outro público que você precisa extrair daqueles que você já vendeu é aqueles que você precisa saber se comprariam novamente. E aí a pergunta é, se eu vendo uma coisa só, será que eu não tenho que fazer uma nova escada de produtos para vender algo a mais que ele esteja precisando? Eu vou dar um exemplo no caso dos contadores. Eu tenho um contador que me auxilia na estrutura das minhas empresas. Será que os contadores vão fazer apenas o serviço, que geralmente é o serviço de folha de pagamento, o serviço de recolhimento tributário, ou eles conseguem agregar outros serviços, como, por exemplo, auxiliar o empresário hoje a entrar nas linhas de financiamento oferecidas pelo governo federal, facilitar o trâmite de juntar essa papelada, mas de forma proativa. Essa talvez seja uma oferta que o contador pode fazer, mostrando que ele tem um valor diferenciado dos outros. Enfim, o leque de opções é muito grande, eu não vou me estender, porque o importante aqui é a gente fazer o debate. A gente agora tem alguns conteúdos que temos mandados para os nossos clientes que auxiliam ele a organizar isso. Então, depois, logicamente, aqueles que tiverem interesse em receber isso, só segue a gente lá no Instagram, a gente manda um PDF para poder auxiliá-los, né, de alguma maneira. E, enfim, esse é o começo do nosso bate-papo aqui. E agora, deixo a palavra com o nosso mediador para que ele possa dar continuidade. Leandro, muito obrigado. Bastante importante, depois a gente vai explorar um pouco mais esses assuntos. Agora eu quero chamar o Bruno. Professor Bruno, por favor, fale um pouco para nós sobre a comunicação. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, por estar aqui. Então, São José dos Pinhais, eu estudei todo o meu ensino médio, eu morava no Boqueirão, então, cidade, bairro limítrofe, então, vivi bastante aí da minha vida aí de jovem em São José dos Pinhais. Então, a gente está aqui para falar um pouco dessa questão desse consumo e de como a internet potencializou, nesse cenário, que não é nada favorável em relação a várias coisas, um cenário ruim, horrível, onde a gente vê essa pandemia instaurada, milhares de pessoas morreram, mas a gente vê a internet sendo uma catalisadora de vários desses empresários, vários desses negócios, onde a gente está enxergando, está se fiando nesse ponto para a gente manter as coisas funcionando. E aí, para a gente começar a conversar, eu vou contar uma história que parece boba, mas não é, tá? Eu sou bariátrico, tá? Eu já pesei 150 quilos e quando eu fiquei 6 meses sem comer doce após a minha cirurgia, e quando eu voltei a comer doce de pouca coisa, eu fui impactado por um anúncio. Na verdade, não foi nenhum anúncio, foi um post de uma pessoa mostrando que tinham sorvetes do Oreo, sabe, a bolacha Oreo. Então, a Nestlé tinha lançado uma linha de sorvetes do Oreo. E aí eu fui até a primeira panificadora que eu encontrei no meu bairro, no bairro Rebouças, em Curitiba, e lá não tinha sorvetes Nestlé, tinha sorvetes Que Bom. Fui na segunda, tinha sorvetes Que Bom. Eu fui na terceira, tinha sorvetes Que Bom, e não tinha nenhuma que vendia ao meu redor sorvetes Nestlé. E aí eu fiquei pensando, como é que eu acho um lugar que vende sorvetes Nestlé? Aí eu tentei fazer isso no Google, tentei fazer isso no site da Nestlé, ou melhor, tentei fazer isso no site da Nestlé primeiro, não tinham ali lugares que vendiam os... O que eu fiz? Tem vocês já devem ter utilizado o Google Maps, e ele é integrado com uma plataforma do Google que se chama Google My Business. Então, para você ter ali o pinzinho da sua empresa no Google Maps, você registra a sua empresa nesse Google My Business e você coloca ali as informações básicas da sua empresa, o local, o local fica pinado no mapa, o horário que ela abre, só que ela abre uma plataforma de integração para que as próprias pessoas, os próprios usuários, postem fotos naqueles lugares. E eu cacei todas as panificadoras que estavam ao meu redor, procurando fotos de outros usuários, se aparecia ou não, lá no fundo do caixa, em algum lugar, alguma daquelas geladeiras de sorvete Nestlé, para eu achar o sorvete que eu tinha interesse em consumir. Óbvio,
Eu não posso me tomar por base como todos os consumidores teriam, né, essa saga para resolver uma necessidade supérflua, né? Não posso dizer que todo mundo faria isso, né? Mas a gente começa a perceber que o quão importante se torna a gente ter as nossas pegadas, como os nossos produtos, a nossa loja, aquilo que a gente oferece, o horário de atendimento nessas plataformas digitais. E várias delas são muito simples uso, né? A gente não precisa, às vezes, de uma agência de comunicação tão cara, porque a gente não está num momento para, né, talvez investir tão caro nessas comunicações. Às vezes a gente consegue resolver em casa alguns desses pontos, né? Como a gente está vendo que muita gente está resolvendo em casa esses pontos de comunicação, né? A gente tem as estatísticas de e-commerce, de vendas pela internet, que a gente pode tratar isso como um e-commerce robusto, uma grande plataforma, onde todos os passinhos estão resolvidos, mas a gente pode perceber, né, que o cachorro-quente da esquina passou a atender via WhatsApp, tem entregue isso, né, da forma com que ele consegue fazer para os seus consumidores. Então, a gente tem um dado aí que 13% dos brasileiros fizeram a sua primeira compra na internet no meio desse período agora de pandemia, né? Óbvio, por uma necessidade, né, ali latente de que a gente está cerceado de sair na rua, às vezes, né, alguns desses estabelecimentos estão fechados, não estão realmente atendendo, né, em loco, mas a gente percebe que as pessoas estão continuando, né, a procurar, a esmiuçar esses pontos na internet. Então, nesse ponto, aquelas redes sociais que a gente discute já há vários anos, né, às vezes como algo menor, como algo supérfluo, passa a ser fundamental para a gente pensar nessa questão desta presença digital, seja de qualquer empresa, seja do menor comércio, seja a maior indústria. Se torna importante a gente pensar que essa narrativa da empresa precisa aparecer com um conteúdo de qualidade, né? Um conteúdo que seja de interesse das pessoas, né? Então, não só aquele conteúdo institucional, de missão, valor, não essas coisas, né? O que realmente o nosso usuário, o nosso comprador, o nosso consumidor, como o Leandro falou, realmente precisa, né? O que ele necessita, seja, né, para saber o que você faz, seja para saber o que você faz de melhor, ou seja para que você, né, comece a tentar ali gerar a atenção daquela pessoa para num futuro ela vir a ser, né, o seu consumidor, ela vir ali a comprar no seu negócio. Então se torna muito fundamental a gente pensar de uma maneira estratégica em como utilizar dessas ferramentas, que às vezes a gente não precisa de tanto investimento, né? A gente precisa talvez de um olhar um pouco mais voltado à produção do conteúdo, né? A um cuidado da gente contar essa história, contar uma boa narrativa, tirar uma boa foto de um produto, né? E colocar esse produto num contexto que faça sentido para esse usuário, né? Talvez aliciar um nosso consumidor, né? E pedir para que ele faça essa divulgação, né? Colocar no meu produto lá a hashtag da minha marca ou as redes sociais pedindo para que as pessoas marquem aquilo nas suas próprias redes, né? A gente pensar em como que a gente, né, estabelece a estratégia dessa comunicação que começa a ser muito mais, né, o que a marca evoca por si só, do que a gente pensar, né, que às vezes a gente precisa hoje de tantos intermediários, né? Então, às vezes a gente consegue, né, criar essa narrativa da marca e utilizando poucas ferramentas, utilizando ferramentas abertas, utilizando, né, um celular, a gente consegue tirar boas fotos, gravar bons vídeos, né, escrever bons textos e veicular isso nessas redes sociais. E as próprias redes sociais têm as suas dinâmicas ali, do que antes parecia, né, muito difícil para que pequenos comerciantes, né, estivessem, por exemplo, em plataformas de mídia, né? O investimento era muito alto, né? A grana a se colocar, seja numa rádio local, seja numa TV local, ela era muito grande. Hoje a gente consegue ver que as próprias plataformas do Facebook, do Instagram, né, o próprio Google Ads, né, a gente consegue com poucos, né, um pouco orçamento, às vezes impactar bastante gente, né? Porque a gente está falando de duas coisas que são muito importantes nessa comunicação digital. A primeira é esse contexto, né? Então toda a plataforma do Google, todo o Google Ads, né, ele é baseado nessa intenção de
contexto. Se alguém procura, sei lá, por desentupidora 24 horas, com certeza está com um problema no banheiro, né? A gente tira aquela roupagem da publicidade que era, né, tiro de canhão em mosca, né, onde a gente, por mais que tivesse, né, todo um estudo de segmentação para escolher um horário de mídia, para colocar lá um anúncio na Rádio Eldorado, né, para a gente colocar um anúncio na TV, né, a gente já tinha essa ideia de segmentação, agora a gente consegue partir, né, para o nicho do interesse específico desse contexto, ou para uma segmentação que é muito mais social, né, onde a gente vê lá no Instagram, onde a gente vê lá no Facebook, eu consegui de fato abordar aquela pessoa que tem um real interesse naquilo, né, porque a lógica do algoritmo vai escolher aquela pessoa, né, a partir das páginas que ela curte, né, a partir das próprias, né, manifestações que ela já teve com outras marcas, né? Então, olhar para isso de uma maneira estratégica se passa, né, muito fundamental para a gente conseguir estreitar esse relacionamento e seja atingir os nossos clientes que a gente, né, já tinha isso, né, em face a face, né, que já iam à nossa loja, que já iam ao nosso estabelecimento, ou seja, para a gente pensar até em ativar novos consumidores que, como o Leandro falou, né, talvez não conhecessem aquilo que eu oferecia, né, não conhecessem de fato o meu real produto. Então, a gente começa a olhar que a gente precisa, né, traçar estratégias de conteúdo. Né? Então, a gente começa a falar muito sobre, né, qual é o tom de voz que a minha marca tem. Daí, toda aquela questão que a gente tem da venda, né, em face a face, da venda pessoal, ela transparece também para essas redes sociais dessa forma. Porque a forma com que eu escrevo, né, a forma com que eu me refiro aos meus seguidores, aos meus clientes, aos meus prospects, né, ela transparece a partir desse tom de voz para eu conseguir conversar, né, com esses caras. Então é muito parecido com aquele, né, aliciamento que o próprio vendedor fazia. Né? Se eu conseguir escrever um bom texto, um texto que fale com aquele público, com a linguagem dele, né, que exponha o meu produto, né, eu tenho pelo menos a atenção, né, e quem sabe o interesse desse meu consumidor, né, desperta para que a gente continue, né, e consiga criar essa relação. Né? Então, um dos pontos que eu acho que a gente tem que tratar muito é nessa questão de como que a gente olha para essas ferramentas que estão ao nosso dispor, né? Às vezes, né, parte dela de uma maneira free, orgânica, né, mas parte dela também onde a gente precise, né, incentivar pagamentos, mas com orçamentos até baixos a gente consegue bons retornos. A gente tem que pensar em como que a gente, né, ativa essas plataformas pensando na nossa presença digital. E às vezes até inovando no ponto de como que a gente oferece esses produtos. Né? Então, às vezes a gente tem lá como, né, não só vender unitariamente uma coisa, mas criar uma recorrência disso, fazendo uma estratégia de assinatura desses produtos. Né? Às vezes a gente pode olhar que as estratégias de grandes marcas de criarem looks e de utilizarem, né, grandes garotos propagandas pode ser travestida, né, num comércio de bairro de uma maneira que a gente utilize uma própria pessoa local como essa grande garota propaganda, né, e seja lá a nossa micro, nano influenciadora para que, né, leve essa mensagem para outras pessoas. Né? Então, o que importa aqui é a gente pensar em como que a gente cria essas narrativas, essas conversas, né, e de como que eu faço com que a minha marca participe disso, né, em como que eu evoco um bom tom de voz para que eu converse com esse público, seja o que eu já tenho, ou seja o que eu ainda desejo ter, né, e como que eu consigo, a partir dos meus próprios canais, estruturar essa possibilidade de relacionamento, que com certeza vão atender as pessoas que eu já me relacionava, mas quem sabe eu posso até almejar pessoas, né, que eu nem conhecia ainda. Né? E a gente vê que a gente começa a ter facilidades também na transação financeira dessas coisas. Então a gente começa a ver eclodindo vários sistemas de pagamentos onde a gente precise de pouca burocracia para estar ali, onde a gente consegue utilizar marketplaces, né, onde a gente tem startups lá como a Ulist que pode ajudar nessa questão de que basta você fazer um cadastro com eles, né, e eles viram uma vitrine em grandes e-commerces da sua própria loja, né, então cabe muito mais lá você tirar uma boa foto do seu produto, né, e receber esses pedidos e depois só embalar para as pessoas de onde aquilo foi endereçado. A gente vê as próprias ferramentas de como o Mercado Livre ajuda a gente a vender, né, produtos, sejam eles sobressalentes,
sejam, né, coisas que excedem o nosso estoque físico que a gente não consegue vender, ou em momentos, né, como esse, onde a gente precisa vender pelo canal digital. Então a gente começa a ver uma grande gama de coisas que, às vezes, né, num tato curto, né, num tiro curto, a gente consegue ativar e fazer as coisas funcionarem. Né? Então, muito do que a gente tem olhado para essa comunicação digital parte da cultura do MVP das startups. Né? A gente pode ir fazendo, né, ir testando, ir medindo. Né? A gente não precisa mais pensar que eu vou investir no maior site do mundo para minha empresa, mas se eu tiver uma paginazinha ali onde já tenha todos esses contatos, onde eu já consiga indexar isso no Google, onde eu já consiga usar isso para, né, ter um Google Ads, ela já vai talvez me fornecer materiais muito ricos para eu entender quem é esse público que eu estou conversando, né, e como é que eu posso vender mais os meus produtos. Então, cada vez mais essas redes sociais se tornam, né, uma ferramenta de venda, de fato, para os comerciantes, e a gente vai ver que isso, né, vai cada vez mais também, né, se tornando fundamental para esses consumidores empoderados, como o Leandro falou, né, que cada vez mais eles estão procurando sobre os produtos que eles querem consumir e não o contrário, né, não a gente, né, recebendo lá o reclame de um novo produto na TV. Acho que de início aí é essa a minha fala. Legal. Obrigado, professor Bruno. Foi excelente. Então agora vamos começar o painel. Eu vou fazendo perguntas para o professor Leandro, professor Bruno, e eu queria aqui começar uma pergunta para o Leandro. Leandro, a gente ouve praticamente diariamente o termo novo normal, né? O tal do novo normal. Eu estava lendo artigos e ouvindo opiniões das pessoas em relação a esse novo normal, e um dia me chamou a atenção uma pessoa que estava se posicionando no sentido de dizer assim, que quando o cenário de saúde realmente normalizar, as coisas vão voltar a muito perto do que era antes. Então todo mundo fica falando que vai ter grande mudança, mas na opinião dele não vai mudar tanto assim. A minha pergunta para você em relação aos hábitos de consumo, você acredita que essas mudanças elas serão bem significativas de fato quando a gente puder voltar a ter uma vida mais normal? A gente pode cada um fazer as suas apostas, né? Pela minha experiência na área de comportamento de consumo e pelo que eu tenho estudado, não apenas especificamente em comportamento de consumo, mas também em relação à questão do comportamento humano, né? Quando você vê um pouco de sociologia, filosofia, quando você entende um pouco a natureza humana, ou pelo menos como ela tem sido construída ao longo das transformações da sociedade, me vem Maquiavel na cabeça, onde diz que o ser humano é um ser desejante. Então, as pessoas estão loucas para viajar de novo, não tenho dúvida nenhuma que aquilo que está reprimido agora vai se refletir como o que Jung chama de o efeito flash. Ou seja, você vai segurando, e quando você soltar, vai de uma vez. Onde nós vemos isso claramente, onde já nós vimos isso, que até me assustou, foram dentro dos shopping centers. Quando você teve a reabertura dos shopping centers, de repente você tinha um monte de gente voltando para o shopping center com muita rapidez, mostrando que as pessoas estavam com saudades, queriam ver se os produtos estavam ali. Eu mesmo presenciei fila do lado de fora de uma das marcas mais famosas do Brasil, que é a Lojas Renner, dentro de um shopping center aqui na cidade onde eu moro, e é impressionante como existe esse desejo reprimido. Então, na minha pessoal opinião, ninguém vai parar de ir num jogo de futebol pós-pandemia. As pessoas têm saudades disso. As pessoas têm saudades de aglomeração. Elas vão até valorizar isso. Eu diria que vai haver até um over na minha... Se é para apostar, a minha aposta é essa. Que, por tanta repressão, as pessoas vão... pelo medo de que tudo possa voltar novamente, as pessoas não vão querer deixar para viver mais tarde e vão querer passar por um bom tempo vivendo aquilo que elas tiveram que segurar para viver. Esse eu acho que é o comportamento de uma parte das pessoas.
Uma parte mais específica do comportamento foi quando a gente percebeu que, em alguns casos, a troca foi melhor. E aí é o que pode, de fato, ter um impacto no que a gente chama de novo normal. Então, eu geralmente cito, né, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que o novo normal pede um novo varejo, não porque vai acontecer uma grande mudança absoluta, mas é porque coisas que nós, como consultores e professores especialistas que estamos aqui, estamos comentando há muitos anos e, durante muito tempo, empresários ignoraram o que um especialista tinha para falar e, de repente, neste momento, onde você tem uma escassez ou onde o jogo muda, aqueles que se prepararam mais tecnologicamente e implantaram coisas que nós falamos que também era para o pequeno empresário, acabaram saindo na frente. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Na época que eu trabalhava dentro do sistema Sebrae como funcionário, eu dava palestras num programa que você sabe bem, Marcelo, que é o programa próprio, e eu falava um pouco a respeito de ideias de negócio. Eu sempre falava naquela época, e aí vai entregar bem a época de qual eu estou falando, porque eu vou associar uma tecnologia. Eu falava naquela época que as pizzarias deveriam deixar de apenas utilizar o DISC e fazer vendas pelo MSN. Eu estava falando isso em 2007 e 2008. Durante o tempo recente, eu venho comentando que as pizzarias deveriam fazer o trabalho de vender pizza pelo WhatsApp. E o tele continua funcionando normalmente. E não se desenvolveu, não se aprimorou esse canal. De repente, você vê uma série de estabelecimentos, e não apenas pizzarias, tendo que usar o WhatsApp como meio de canal. Eu mesmo fiz uma cotação numa marca de hambúrguer artesanal, queria só saber algumas informações e agora não deixo. Eles têm uma promoção e já me mandam. Poxa, isso é algo que poderia ser feito há muitos anos atrás e que não se precisava esperar uma pandemia, né? Eu tenho um exemplo, um amigo meu trabalha no chocolate da marca Dengo, que é excelente, tem dentro do shopping Pátio Batel, aqui na região de Curitiba, em outros shoppings importantes em São Paulo e Rio de Janeiro, e ele é ator e trabalha como gerente de uma das lojas lá no Morumbi. E ele foi convidado a fazer um live commerce dentro da página da Dengo. E como funciona? Eles têm uma câmera que pega como cenário toda a loja, e essa loja é filmada e ele vai explicando os produtos como se estivesse atendendo alguém. Então, a tecnologia já estava pronta para que os empreendedores, principalmente do varejo, pudessem fazer esse tipo de ousadia. O que eles não tinham era uma motivação. E a motivação, às vezes, vem pelo desejo ou vem pelo medo, que é o mesmo que faz um consumidor consumir seguro de vida ou de saúde ou um seguro para o carro dele. Às vezes, o receio, né, ou a vontade de compensar a falta de uma demanda faz com que agora a criatividade seja forçada, né? Então, concluindo a minha resposta para não me alongar muito, o que eu quero dizer é que não teremos uma resposta fechada para todo o consumo. Existem consumos que devem voltar o mais próximo do que era o normal, e existem outros consumos que talvez vão ser bastante impactados, como, por exemplo, o consumo organizacional de eventos presenciais para reunir toda a sua população. Eu acompanho uma conferência do atual CEO do Magazine Luiza, o Trajano, e ele estava na iminência de fazer uma viagem para uma convenção com mais de 2.000 pessoas quando estava iniciando a pandemia. Ele estava para viajar, cancelaram a viagem, cancelaram tudo, e o que mais o surpreendeu é que grande parte do que ele queria que rodasse, ele está conseguindo rodar remotamente. Então, o consumo organizacional talvez tenha um impacto maior. Muito interessante, Leandro. Bruno, agora uma pergunta para você. Eu tenho recebido de muitos empresários a pergunta em relação à digitalização, né? Toda essa pandemia, ela acabou acelerando o processo de digitalização dos pequenos negócios, tá? Mas muitas empresas não tinham se preparado nem um pouco para isso. Então, eu queria que você falasse um passo a passo de como que a empresa ela pode estabelecer uma estratégia digital para o negócio dela. Qual é a primeira coisa que ela tem que pensar? Quais são os primeiros passos? Então, óbvio que vai depender de tamanho, vai depender, né, de atuação dessas empresas, mas, né,
O primeiro ponto, eu acho que, né, que é fácil da gente ter à mão, né, é essa ativação dessas redes sociais, né, então é da gente se utilizar da própria, né, linguagem da marca para estar ali, é a gente pensar que a gente precisa ter, né, o mínimo de digitalização, né, possível em a gente ter uma boa carteira de clientes, nem que seja isso numa tabela do Excel, né, nem que seja isso a gente ter grupos de distribuição dentro do WhatsApp para a gente conversar com esses clientes já com uma ideia de bases segmentadas, né, de saber quem são os que têm interesse de algumas coisas específicas, né, então a gente tem que ter esse mínimo, né, óbvio que a gente vai pensar que isso, né, precisa de maquinário, isso precisa de software, tecnologia, né, mas o mínimo que a gente puder fazer de uma maneira, né, prática, fácil, né, ela já pode ser aproveitada aí no dia a dia de qualquer tipo de empresa, né? Qual que é o ponto aqui? A gente foi obrigado, né, a estar em várias plataformas sem ter esse preparo anterior, né? Então, às vezes a gente não teve tempo de estudar se utilizar um grupo de distribuição do WhatsApp era a melhor maneira de eu, né, mandar essas ofertas para os nossos clientes, né? A gente não teve tempo, né, sei lá, o pessoal que, né, vende comida, se o iFood é melhor que o 99, se é melhor que o Rappi, e como é que eu posso estar nessas ferramentas, né? O problema que aconteceu agora é essa, né, aceleração dessa maneira que foi, né, ou é ou não é, né, ou você está com as suas portas fechadas, ou você vai achar um lugar na internet para estar, vender, se comunicar com o seu cliente, né? Então, não ter essa base, né, não ter essa preparação é ruim, né? Mas como é que a gente começa a pensar isso, né, nesses pequenos, né, pontos, né? Então, como é que eu monto da maneira, né, mínima possível um site aonde eu consiga ter, né, o nome da minha empresa, o horário que ela está aberta, quais são os produtos que eu vendo, né? Então, como eu falei, tem ferramentas lá do próprio Google que a gente consegue fazer essa página, né, de uma maneira muito fácil, né? Google My Business, lá, Google Meu Negócio, onde a gente consegue, né, simplesmente colocar o PIN no mapa daquela empresa para isso acontecer, né? Onde eu acionando um Facebook, um Instagram, eu começo a tentar conversar com aquelas pessoas, né, que possam vir a ter interesse do meu produto, né? A gente vê que parte dessas coisas já foram resolvidas em relação a que, né, a maioria das empresas já precisa ter lá emissão de nota digital, né? Então talvez eu consiga já integrar esse meu sistema que faz isso, né, uma plataformazinha de e-commerce, né? A gente viu várias dessas, né? Ebanks, que é uma startup de Curitiba, né, que se tornou unicórnio, abriu, né, um sisteminha de e-commerce simples, né, cobrando taxas decentes, né, para que esses consumidores pudessem, né, esses, né, comerciantes pudessem vender seus produtos pela internet, né? Às vezes utilizar, como eu falei, né, na minha fala, ferramentas prontas, como lá, putz, não tenho condições de implementar um e-commerce, mas a gente tem lá o Mercado Livre, né? A gente tem, né, possibilidades de como fazer essas vendas e ativar essas conversas, né? Seja por e-mail, seja por WhatsApp, né? Seja por, né, a ferramenta que a gente tiver na mão para a gente conseguir estreitar essas relações e conseguir fazer, né, esses produtos chegarem na mão dos consumidores, né? Então, não existe uma receita, né, pronta, mas essas pequenas iniciativas, aonde a gente vai ver que, né, às vezes o fazer, né, o ato de você colocar isso na rua já vai te trazer insumo para você melhorar aquilo, né, se torna aí a receita fundamental para a gente pensar nessa inovação e nessa digitalização, e não importa, né, o tamanho do negócio, né, pode ser do menor ao maior. Ok, Bruno. Leandro, agora uma pergunta para você sobre tecnologia. A gente teve agora um fenômeno muito interessante de muitas pessoas que não tinham realizado compras utilizando aplicativos, né, pelo smartphone. A gente ouviu muito pessoas falando, meu pai, meu avô, né, nunca tinha feito um pedido e agora fez, entendeu qual que é o processo de tudo isso e está achando o máximo. Pensando que a gente, né, vai ter aí uma volta à nossa vida, né, a nossa liberdade de escolher os canais de consumo, você acredita que esse hábito que as pessoas tiveram agora de usar tecnologia para consumir, ele vai acabar se fortalecendo porque elas conheceram algo e viram que é fácil, que elas conseguem ter até preços melhores, condições melhores,
que tudo isso vai se fortalecer, ou como você falou, quando ela tiver a liberdade, de repente esse desejo reprimido de voltar à loja e tal, vai fazer com que enfraqueça um pouco o hábito de comprar utilizando a tecnologia. Olha, Marcelo, uma das coisas mais evidentes no consumo é o impulso. E as pessoas, quando vão a um shopping center, quando vão a uma loja, elas não vão necessariamente para comprar, adquirir o produto. Elas vão lá para viver uma experiência. E essa experiência, ela é tão rica, e a gente só se dá conta da riqueza dessa experiência quando a gente não a tem. Eu tive a oportunidade, agora vou falar como consumidor, de visitar a loja da Camicado nesse intervalo dos fechamentos da reabertura. Eu não tenho vontade, nesse momento, de comprar um produto da Camicado, mas quando eu visitei a loja, eu tive vontade de comprar. Porque tocar nos pratos, nos aparelhos, verificar a disposição de como eles arrumam a mesa, agrega um valor naquilo que eles estão vendendo que ainda um e-commerce digital não consegue fazer por completo. Então, o fato de você ter alguém que possa te explicar determinados detalhes do produto pessoalmente, porque você, por impulso, teve vontade de conhecer aquele produto, é algo que ainda o e-commerce não está conseguindo fazer com o mesmo nível de experiência que o comércio físico. Então, há muitos anos eu tenho ido a Nova York para visitar as tendências de varejo, na NRF, em janeiro, e este ano eu tive a oportunidade de ir, e uma das conclusões que nós tivemos na feira é que o ponto que nós chamamos de ponto comercial ou ponto de venda, hoje ele é um ponto de mídia também. E isso casa também com o assunto do professor Bruno. Então, isso quer dizer que um vai cortar o outro? Não. Um vai complementar o outro. Porque muitas vezes a pessoa vai até a loja, vai olhar tudo, vai ver tudo, vai perguntar tudo, e aí vai chegar em casa e vai fazer o pedido. Porque, às vezes, o momento de compra dela vai fazer uma jornada invertida. Outras pessoas vão pesquisar tudo, vão tirar todas as dúvidas pelo Instagram, mas elas querem até a loja para ir lá buscar, porque a vontade, a rapidez com que ela quer o produto é muito grande. Tanto que em Nova York, uma das coqueluches lá é a entrega em 24 horas. Muitos produtos da Amazon e de outros grandes players estavam sendo entregues em 24 ou em até 48 horas, porque não é apenas vender pela internet, mas é você resolver a ansiedade dessa pessoa que está comprando e quer o produto naquela hora. Muita gente deixa de comprar no e-commerce, não porque a experiência no e-commerce não é completa, mas é que a entrega do produto frustra um pouco o emocional. E o ser humano é um consumidor emocional. Então, eu acredito que elas vêm para se complementar. O que não volta mais atrás é o híbrido. O que não volta mais atrás é entender que você vai precisar misturar os dois cada vez mais. E uma outra tendência que nós vimos em Nova York no começo desse ano, que, na minha opinião, só se potencializa com o que está acontecendo agora, é o retailment, que é o entretenimento no varejo. A pessoa só vai sair de casa se ela tiver algum tipo de entretenimento, algo completamente diferente para visitar. E lá em Nova York nós vimos, por exemplo, lojas, como é o caso de uma loja de brinquedos, em que havia uma passagem secreta que a criança descobria dentro da loja quando ela empurrava uma estante, e ela era assim, induzida a dar continuidade a descobrir um mundo desconhecido. Na verdade, o mundo desconhecido era a loja, mas você tinha uma loja desconhecida dentro da loja. E aquela experiência impactava emocionalmente o menino, impactava emocionalmente os pais do menino. E, para você ter uma ideia, essa loja tinha, acho que, um tipo de experiência onde, em vez de você deixar a criança com a babá, você poderia deixar à noite a criança dentro da loja, nesse espaço todo ergonomicamente pensado, para que os pais pudessem jantar e depois buscar a criança. Então, a transformação deixa de ser aquela loja que tem um balcão no meio com um vendedor perguntando, pois não. Nós estamos indo para uma experiência de varejo completamente revolucionária.
E aí talvez esteja passando pela cabeça daquele pequeno empreendedor que não escutou a gente há 12 anos atrás, que ele já deveria ter vendido pela internet a pizza dele, que isso é muito longe, que isso é muito diferente. E a dica que a gente dá para ele é antecipe a tendência, seja você o vanguardista da tendência, porque talvez você vai ser aquele que a Gazeta do Povo vai convidar para dizer que é um varejista inovador, que tem alguma coisa diferente. Então, enfim, é isso que é a minha percepção em relação ao mercado digital combinado com o mercado físico. Entendi, muito bom, Leandro. Bruno, uma pergunta para você. A gente tem ouvido muitos empresários contando as suas experiências de que até a pandemia eles até não tinham ainda canais digitais implantados no seu negócio. Não tinham conta no Instagram, não tinha conta no Facebook, ou até tinha, mas não utilizava. Eu queria que você falasse um pouco da importância de uma empresa, de um pequeno negócio, de utilizar esses canais digitais de maneira estratégica. Eu acho que passo por um pouco que a gente começou a falar, né, na minha fala inicial, né? Primeiro a gente ter essa noção de uma ideia de conteúdo, né? O que além do produto eu tenho a oferecer para esse consumidor que possa, né, entreter, né, que possa chamar a atenção dele, né? Então, putz, se eu sou um restaurante, pô, eu posso contar toda a cadeia produtiva do meu alimento, eu posso colocar receitas para esse cara fazer, né? Eu posso contar a curiosidade de quando que aquele vinho que eu ofereço foi, né, pela primeira vez feito, né? Eu posso criar toda uma régua de realmente conteúdos que sejam interessantes para que essa pessoa possa seguir nessas redes sociais, né? É um pouquinho diferente da gente pensar que a gente vai só martelar lá o produto e o preço, né, para que ela interaja com aquilo, porque é bem provável que ela não vai interagir, né? Então passa um pouco por aquilo que a gente falou, criar um bom tom de voz para a gente conversar com esse cara, né? Oferecer coisas, perguntar para ele, né, criar enquetes, né, deixar ali um canal aberto, né, de comunicação para que o próprio consumidor, né, fale alguma coisa. É criar um dia lá, como eu falei, né, de que, né, o cara que recebeu o meu produto vai receber lá uma etiquetinha e falar, ó, cara, conta a sua experiência e marca essa hashtag, né? Então a gente vê grandes marcas fazendo isso. Pô, o Nubank cria um cartão onde é o primeiro a colocar o número no verso, né, o número na parte de trás, para que as pessoas tirem foto, né, com o seu cartão de crédito, dizendo lá, sou nu, né, hashtag sou nu do Nubank. Né? Então, como é que eu estimulo, né, as próprias pessoas, os meus próprios consumidores, a criar também conteúdos para essas redes sociais. Né? Então, passa primeiro para a gente entender, né, como eu crio um conteúdo para startar essa narrativa. Em segundo, como é que eu posso criar esse senso de comunidade, né, de ouvir as pessoas para que elas cocriem com essa marca, né, de ouvir esses relatos que às vezes podem trazer feedbacks importantes de melhorias de fato, né, seja melhoria de um produto, seja melhoria de um atendimento, seja, né, um novo sabor de um cachorro quente, né, seja lá um produto antigo do meu portfólio que todo mundo gostava que pode ser resgatado, né, então como é que eu faço, né, para ouvir essas pessoas? E esses canais de redes sociais servem muito para isso, né? Então essa fala não é só, né, unidirecional, é na verdade um diálogo de fato, né? Eu posto o meu conteúdo esperando essas interações, as reações das pessoas, para que a gente possa construir essa narrativa juntos, né? Então estar imerso nessas redes sociais se torna importante nesse ponto, né? Nesse ponto que a gente consegue fazer essa conversa, né, entre marca e consumidores, né, e estar, né, nessas ferramentas hoje se tornam aí fundamental para a gente fazer, né, esse diálogo, essa conversa. Tá legal, Bruno. Pessoal, eu quero reforçar para que vocês encaminhem perguntas no nosso chat no Facebook. A gente já está recebendo aqui algumas perguntas. E, Leandro, eu quero pedir para que você responda uma pergunta enviada pela Solange Gibrim. Como aumentar a rede de contatos sem incomodar os clientes? Já que, dado o grande número de empresas oferecendo produtos via e-commerce ou ainda pelas redes sociais, acaba saturando um pouco os consumidores, que já estão ficando cansados de toda essa tecnologia.
Como que os consumidores podem aumentar a sua rede, Leandro, sem incomodar tanto os consumidores, os clientes? Ótima pergunta, Solange, e bastante desafiadora, como sempre. O maior problema do incomodar é quando nós ligamos para alguém para oferecer algo que não é imediatamente algo de interesse daquele consumidor. O que eu quero dizer é o seguinte: se liga uma empresa em que ele quer me oferecer um apartamento e imediatamente eu não estou com vontade de comprar um apartamento, é um problema sério. Então, eu tenho que, para me aproximar desses consumidores, oferecer algum tipo de coisa que seja o seu interesse imediato. E aí eu faço um link com o que o professor Bruno comentou, que é a questão do conteúdo. Os nossos conteúdos não podem ser apenas conteúdos comerciais. Os nossos conteúdos precisam ser conteúdos que, de fato, sejam relevantes para o momento que a pessoa está passando agora. Eu não sei exatamente o que a Solange vende, mas a gente percebe que tudo aquilo que hoje melhore a qualidade de vida das pessoas que estão dentro das suas casas, um pouco mais isoladas, são pautas de interesse da maioria da população. Seja exercício, seja como ter uma alimentação saudável, seja como ter mais conforto dentro do lugar de trabalho, que muitas vezes é a sua própria casa. Enfim, eu não vou dar para você, por tentativa e erro, o conteúdo ideal, né? Caso até você queira, a gente pode continuar depois a conversar, teria o maior prazer em tentar te ajudar a pensar em algum conteúdo. Mas é muito importante que a gente pense assim: quem é esse público e o que interessa para ele imediatamente? E aí tentar ajudar ele a resolver algum problema, porque se você aborda o cliente mostrando que você está tentando resolver algum problema imediato dele, a atenção dele é maior para você e ele não vai achar que você está incomodando. E sim, vai até estranhar que você está realmente interessado em resolver um problema dele. Então, essa é a minha sugestão para você. E se você não sabe qual é o problema que ele tem, existe uma ferramenta de comunicação chamada pesquisa. Vamos pesquisar, vamos perguntar para o cliente aquilo que é importante para ele. A gente às vezes não oferece porque não sabe, e não sabe porque também não pergunta, e aí a gente tenta adivinhar, perde tempo e gasta energia e gasta recursos. Então, essa seria a minha linha estratégica para tentar não amolar o cliente. Muito bom, Leandro. Bruno, agora uma pergunta para você, que eu ouvi várias vezes nessa conversa com os empresários, que ficam analisando quais as melhores ferramentas, os melhores canais para atuar, principalmente pensando no digital, e muitos ainda têm um pouco de dúvida em como utilizar o WhatsApp. Tá? Então, o WhatsApp surgiu aí na nossa vida como uma grande ferramenta de comunicação, e de repente a gente viu que ela poderia ser utilizada para relacionamento e para gerar vendas, tá? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta WhatsApp, como que ela deve ser encarada como parte da gestão de um negócio. Então, acho que primeiro cola bastante no que o Leandro estava falando agora, né? Primeiro eu preciso saber, né, o que a pessoa está, né, apta, né, ela aceita receber. Né? Em uma primeira conversa, um primeiro contato, é legal eu também estabelecer o que a minha empresa se comunica com esse consumidor, né? Para isso ficar claro, para não gerar esse desconforto. Né? Então, de marcas que eu quero consumir, de estabelecimentos que eu gosto, eu adoro receber lá, né, durante uma vez por semana, né, as novidades daquele local. Né? Então, isso bem estabelecido, esse contrato estabelecido entre marca e consumidor resolve problemas. Né? Como é que eu posso pensar nesse WhatsApp? Eu posso pensar nesse WhatsApp como canal de distribuição mesmo de conversas, né? de produtos, de lançamentos de coisas. Posso pensar nesse WhatsApp como a resolução de problemas de relacionamento, né? Então, pensar isso como uma cadeia de CRM mesmo. Né? Então, eu vou receber dúvidas, reclamações,
sugestões, né? Eu vou receber dúvidas, né? Seja sobre um produto ou sobre a estrutura da minha empresa, né? Então eu posso tratar ali, né, comunicações mais rápidas e diretas, tendo, né, pessoas preparadas para responder esses usuários, né? E posso pensar que isso também, né, pode, num futuro bem próximo, como já, né, sinalizou-se aí o Facebook que ia fazer um teste, isso ser um canal de venda de fato, né? Então a gente já tem na China o WeChat fazendo isso, né, onde a gente vai ter transação financeira acontecendo no próprio WhatsApp. O Bacen não curtiu muito, né, o nosso Banco Central, né, então um dos primeiros testes que ia ser feito acabou sendo barrado nesse momento, mas num futuro muito próximo a gente vai ver, né, essa conversação essa transação de dinheiro acontecendo pelo próprio canal. Né? Então, posso primeiro pensar que eu vou criar, né, canais de distribuição onde eu vou ter a minha base dos meus clientes, onde eu tenho esse cuidado de avisar eles, né, capturei seu telefone, você está ciente que estaremos entrando em contato com vocês, né, para enviar, né, ofertas, promoções, porque a gente tem uma preocupação muito grande de algo que se chama LGPD, né, que vai vigorar aí provavelmente em 2022, né, foi jogada para frente por causa da pandemia, onde a gente começa a ter aí responsabilidade sobre os dados que a gente colhe dos nossos clientes. Né? Então, a gente precisa avisar quando, como e por que, né, a gente está colhendo esses dados sensíveis, que é um telefone, que é um CPF de um cadastro, né, para avisar, oi, usaremos isso, né, para ofertar produtos para você. Quando essa oferta é para alguém que tem interesse naquilo, não é um problema. Né? Como eu disse, recebo vários, né, em minhas comunicações pessoais. Né? Então, posso sim pensar que eu vou, né, segmentar essa base, entender qual é a necessidade desses caras, e quando tiver um produto novo, né, quando eu tiver um grande lançamento, quando eu tiver um evento, eu vou avisar esses caras, né, e vou convidá-los a participar, a estarem nessa conversa comigo. Ou posso pensar que eu vou ter lá um WhatsApp só para responder dúvidas, perguntas, né, questões que o meu consumidor pode ter, e eu consiga dessa maneira mais rápida, né, uma ferramenta que, né, suscita isso, mensagem e resposta, né, eu atender essas dúvidas dessas pessoas de uma maneira muito mais dinâmica. Então, acho que essas são duas formas da gente pensar isso, né, e como articular essa conversa através desses canais. Boas dicas, professor Bruno. Leandro, temos uma pergunta aqui relacionada a vendas. Foi o Lucas Montanini que fez essa pergunta, e ele pergunta, então, quais são os principais fatores para fidelizar o cliente no pós-venda? Bem, isso também varia muito de serviço para serviço e de produto para produto. Mas, quando você pega, por exemplo, produtos de um ticket médio muito baixo, a fidelização ela tem que acontecer pela sensação imediata de eficácia do produto. Então, eu vou comprar um chocolate de R$10, não vai valer a pena eu montar uma equipe para ligar para verificar se a pessoa gostou do chocolate ou não. Então, eu naturalmente vou ter que buscar de uma maneira a satisfação no pós-venda de uma maneira diferente. Agora, se eu trabalho uma hierarquia de produtos, eu posso conseguir construir um relacionamento com uma sequência de ofertas de outras necessidades ou de outros desejos, porque os desejos do ser humano são infinitos, né? Então, uma pessoa, às vezes, por exemplo, né, eu não sei exatamente o que ele oferece, mas vamos partir do pressuposto que a pessoa venda, vamos pensar aqui, um serviço de corte de cabelo, tá? Então, a primeira coisa que tem que dar certo ali é o corte de cabelo tá ok. Cortou o cabelo ok? Ótimo. Passou um tempo, passou 5 dias, 10 dias, 15 dias, 20 dias, você pode, por exemplo, né, no caso, né, do presencial, quando o presencial voltar, você pode fazer o pezinho, caso seja o corte masculino, porque às vezes cresce cabelo só num pedaço e você está fazendo um atendimento um pouco diferente do que todos os outros estão fazendo, né? Ou você pode mandar mensagens colocando que é importante que para que ele não perca o corte,
você consegue fazer algum tipo de oferta diferenciada para que ele vá até lá antecipadamente para manter esse corte. E uma coisa que o professor Bruno comentou que eu achei muito interessante, que eu sou muito fã, é da criação da comunidade. Então, uma pessoa, às vezes, trabalha com bebidas, né, vinhos, champanhes, e vende para determinadas pessoas. De repente, vou pegar a nossa situação agora em que as coisas têm que ser feitas à distância, eu posso convidar as pessoas, e aí, olha só como muda quando o ticket médio muda, né? Porque daí vale a pena o esforço no relacionamento. Mas eu posso pegar aquele banco de dados, que para alguns é um bando de dados, infelizmente, selecionar alguns desses clientes e fazer um evento via Zoom ou via o aplicativo que ele achar mais conveniente, onde ele vai dar um curso de harmonização dos vinhos com determinadas comidas. Então, eu estou começando a criar um vínculo diferente apenas de, oi, vendi um vinho para você, está satisfeito? Ah, que bom, quando tiver um vinho melhor, quando você precisar, eu estou à disposição. Não, eu estou educando o cliente. Então, quando o varejo educa o cliente, ele até cria novas necessidades. Porque, às vezes, volto à frase que nós colocamos na nossa apresentação, o consumidor não compra aquilo que ele não sabe que existe e também não compra aquilo que ele sabe que agrega valor para ele. Às vezes uma pessoa não tomou um vinho de cor azul, né? Muita gente não sabe, mas existe vinho de cor azul. E aí, quando eu não lembro aquelas pessoas que sempre compram um vinho tradicional, que o vinho de cor azul existe, que uma marca boa de vinho de cor azul é essa, e que o vinho azul deve ser tomado com esse tipo de comida, eu estou instruindo o cliente, deixando ele mais cool, ou seja, pessoas que às vezes tomam vinho, não tomam só porque o vinho é gostoso, mas é porque ela gosta de fazer parte de um grupo de pessoas que são conhecedoras de vinho, e aí sim eu consigo uma fidelização um pouco maior. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade no pós-venda é quando você percebe, até em tickets médios pequenos, que aquela pessoa tem uma recorrência de compra com uma frequência regular. Então, vamos pegar o caso de uma pessoa que vende pão para uma padaria ou que vende bolo e a pessoa vai comprar com uma certa regularidade e, de repente, há algum tempo não compra. Bem, se eu tenho pelo menos o contato dessa pessoa, eu posso entender por que ela não está comprando agora, perguntar se ela achou alguma coisa de ruim na última vez que ela comprou o bolo que foi oferecido. Agora, se não tem nada de ruim, ela pode fazer o seguinte: quem sabe, pegando justamente um dos exemplos que o professor Bruno colocou, um plano de assinatura, onde de 15 em 15 dias, cada sabor de bolo novo que for lançado, a gente vai mandar para a casa dela. Então, existem vários exemplos de maneiras como a gente pode usar o pós-venda para fidelizar o cliente. O que a gente tem que naturalmente entender é qual é o tipo de produto ou serviço que eu vendo e o que realmente vai fazer diferença para esse cliente ou não. Por isso que cada caso é um caso e a gente, como especialista, mergulha em cada um deles. Tá certo, boas dicas, Leandro. Eu vou entrar agora na última pergunta para o professor Bruno, depois a gente tem mais uma última pergunta para o Leandro. Eu quero trazer aqui uma pergunta que também foi enviada pelo chat no Facebook, do Marlo Ferrari. Ele diz assim: meu negócio é com móveis e decorações. Eu já tenho e-commerce desde 2016. A minha pergunta é em relação ao mercado virtual. Loja virtual é para produtos baratos ou isso é mito? Olha, eu diria que isso é mito, né? Até porque a gente vai ver, né, nesse momento, né, a gente vai ver que o ticket médio de vários produtos eletrônicos aumentou bastante, né? E aí, falando especificamente sobre imóvel, né, a gente vai ter, por exemplo, Madeira quase virando já um unicórnio, né? Virou agora um marketplace de tudos, aonde, né, o seu primeiro nicho de negócio era vender móveis, né? Especificamente de madeira, né? Mas, né, eles começaram a escalar isso para outros tipos, né, de produtos. Né? Então, a gente vai perceber, óbvio que, né, talvez o esforço para se vender um produto de ticket médio mais baixo, né, seja menor, mas a gente também pode pensar que o ROI de um produto, né, mais caro, né, vai
consequentemente ser maior, né? Então, né, se eu fizer às vezes uma venda de um valor agregado, né, vale às vezes mais a pena do que várias vendas de um valor baixo, né? Então, nesse tipo de nicho, né, de pensar móveis de madeira especificamente, né, ou móveis planejados, né? Então, acho que vai muito mais dessa rede de como se posicionar, né, nesse nicho específico e de pensar todo o conteúdo dentro de site, né, de pensar que eu vou ter que ter, né, boas fotos dos produtos, né, bons descritivos, se isso, né, é planejado ou não, se, né, como que eu faço para o cara, né, tangibilizar aquilo na cozinha dele, né, como é que eu dou todas as possíveis, né, visões de que como aquilo vai ser colocado dentro, né, de uma superfície específica, e aí a gente vai ver que tem um monte de, né, o próprio Madeira estava trabalhando com realidade aumentada para fazer isso. Óbvio que é algo, né, extremamente, né, robusto, mas a gente pode pensar que boas fotos, né, em todos os ângulos, né, aquele descritivo de falar, não, a gente mede, né, a gente coloca, a gente, né, a durabilidade desse móvel é de tanto tempo, né, tudo isso começa a conquistar aquele cara para entender se aquele produto é bom ou não. Né? Essas estratégias de pensar, né, em posicionar esse site, né, em plataformas de anúncio como o Google AdWords se torna importante, né? Então são palavras-chave, né? Quem procura por móveis, né, está com propensão a comprar aquilo, né? Então se tivermos como ter ali um orçamento para ser investido nesse tipo de mídia, né, ela traz retorno. Né? Então, de novo, né, às vezes eu invisto lá 500, 400 reais por mês, mas se eu vender um desses móveis, já pagou esse investimento, né, desse ticket que eu tenho de orçamento, né, e às vezes eu consigo escalar isso, né, putz, eu gastei 400 e trouxe um, será que se eu gastar 800 eu trago dois? Né, e aí a gente começa a analisar esses resultados para, né, mensurar aquilo que vale a pena. Né, então, bons anúncios para dizer quais tipos de imóvel eu vendo, né, colocados com palavras-chave boas, né, talvez tragam aquele público que, a partir do contexto, né, vão ter interesse nesses tipos de produtos. É óbvio que tem toda uma outra gama de pensar em como que isso vai ser instalado, entregue, que influencia. Né? A gente está falando bastante de e-commerce, mas, né, como o Leandro falou, né, a entrega desse produto, né, é a cereja do bolo. E a gente está vendo, por exemplo, em toda a rede alimentícia, todos os problemas que estão acontecendo, por exemplo, com as plataformas de entrega, às vezes atrapalhando essa experiência, né, de venda. Né? Então, também é uma questão que, por exemplo, né, o frete desse produto deve ser bem mais caro do que, né, a gente pensar num frete de um celular, de um produto, né, que eu consiga colocar numa caixinha e despachar para esse cara. Né? Tem N pormenores no meio desse processo que vão ter que ser, né, vistos para que essa venda seja efetiva, né, e mais do que essa venda ser efetiva, a pessoa do outro lado, né, se sinta satisfeita com isso sendo feito. Mas, né, venda de produtos caros, né, produtos com ticket médio maior, acontecem sim no e-commerce, tem acontecido cada vez mais, né, e aí até pegando carona com o que o professor Leandro começou a falar lá, a gente vai perceber estratégias muito grandes desse, do que a gente chama de omnichannel, né, de que as marcas precisam estar, né, primeiro, se comunicando de uma mesma forma, seja na sua manifestação física no ponto de venda e sejam em seus vários canais digitais que podem ser N e alguns que nem foram criados ainda, e a gente vai ver que esse cross, né, de se pensar que às vezes eu compro isso na loja e chega pelo correio ou vice-versa, né, e isso pode impactar em N coisas, né, marcas podem não precisar ter grandes estoques, né, pulverizados, porque ela pode ter uma grande rede de distribuição e ter, sei lá, uma peça no seu mostruário para a pessoa provar, mas ela não vai sair com aquilo da loja, né, aquilo vai chegar na casa dela, né, ou às vezes o contrário também, né, o cara comprou pela internet, pode trocar na loja física, né? Então a gente vai perceber esses hibridismos acontecendo em produtos de baixo e de alto valor, né? Não importando aí o segmento que a gente vai atuar. Tá legal, boas dicas, professor Bruno. Leandro, sua última pergunta, o Daniel Santos mandou aqui para você. Eu tenho ideias para abrir um negócio, porém meu capital é baixo para iniciar as ideias. Qual a melhor maneira de planejar as minhas ideias para abrir um negócio? Para abrir um negócio. Qual que é o caminho para ele, Leandro? Vamos lá, Daniel. Antes de mais nada, eu quero complementar a resposta do Bruno. Eu fiquei muito contente que ele citou madeira.
Eu já tive alunos do Madeira Madeira, já fui consultado até para auxiliá-los no projeto da loja física, né? Eles abriram uma loja física e aí você vê como que uma empresa como o Marketplace digital, crescendo adoidado, tem por objetivo montar uma loja física. O que está por trás disso? Por que a Amazon comprou lojas físicas? Porque o varejo digital sozinho tem uma limitação de crescimento. Se ele se aliar com o físico, esse crescimento é ainda maior. Uma outra tendência que nós vimos no início do ano em Nova York é o seguinte: se você não é uma plataforma, é melhor você estar em uma plataforma, né? Isso já é uma tendência que há mais de 10 anos acompanha principalmente a questão do conhecimento, né, a questão do conteúdo, mas agora o meio físico é fundamental nisso. Eu tenho um ex-aluno, por exemplo, da pós-graduação, que está faturando mais agora, na pandemia, em que as pessoas estão em casa e as pessoas estão com seus filhos em casa. E quando elas estão com seus filhos em casa, o dinheiro muda a direção do seu consumo, porque eu não vou consumir com viagem, mas eu vou consumir com brinquedo. Então, é constante, não é uma vez, não são duas, não são três, que ele tem a pachorra de filmar a máquina de etiquetas, tirando várias etiquetas que ele vai colocar nas caixas para mandar para os lugares. Então, estar numa plataforma é muito importante para esse empresário que vende a parte de imóveis, né? Se você não teve tempo ainda de entrar numa plataforma, está na hora. Voltando à pergunta do Daniel, essa é uma pergunta que a gente ama responder. Eu tenho certeza que até o Marcelo sabe responder ela muito bem, porque já tem mais de uma década de orientação a micro e pequenos empresários. Mas há mais de uma década, eu penso na seguinte pirâmide. Aqui embaixo estão aqueles que são vamos colocar os perdidos, tá? Os losts, que para eles é só lamentação, eles só acham que nada vai dar certo, assim. Você já está um pedaço para cima, que é a pessoa que tem as ideias. Há 20 anos atrás, ter boas ideias era uma coisa bem importante, ideias de negócio, legal. Cada vez ideias de negócio estão virando cada vez mais commodities, porque são muitas pessoas tendo boas ideias. Eu me lembro que em 2011 eu tinha ideias que eu não contava para ninguém, porque eu achava que ia ser a nova grande startup, que ia ser um Instagram da vida, né? Com o Instagram sendo vendido a 1 bilhão há 10 anos atrás, aproximadamente. Então, hoje em dia, se você não consegue fazer sozinho, se associa a mais pessoas, porque não é só uma questão financeira, mas é uma questão até de braço e de tempo também para você colocar ideias a sua ideia para render, né, para ser executada. Então, você sai apenas de ter a ideia para o EZ, que é a execução. E depois você tem o último estágio, que é o persistir, porque provavelmente, sem saber qual é a sua ideia, ela ainda vai ter de ser lapidada, ela ainda vai ter de ser amadurecida com uma série de testes. Então, antes de você fazer todo o projeto, antes de você abrir o estabelecimento, construir a marca, tente testar rápido. E aí eu vou pegar um exemplo da Zapo. A Zapo vende calçados, foi comprada, acho, pela Amazon também. E como é que a Zapo começou? O cara que construiu a Zapo, ele montou um blog e ele anunciava os sapatos ali. E publicava e divulgava para as pessoas. Quando a pessoa se interessava em comprar um sapato, ele ia até a loja, comprava o sapato e mandava para a pessoa. Ou seja, ele estava testando a ideia antes de investir o dinheiro no negócio. Talvez, eu não sei exatamente qual é o seu negócio, mas esse seja o caminho possível para que você possa avançar. De qualquer maneira, eu fico à sua disposição para bater um papo e para trocar alguma ideia com você. É só você mexer lá no Instagram. Eu vou ter o maior prazer em tentar te auxiliar a colocar esse negócio nos eixos. E, logicamente, você vai poder contar muito com o Sebrae nisso, porque lá tem uma equipe de especialistas, conteúdos, tem uma série de coisas legais que o próprio ponto de atendimento de São José vai poder te oferecer. Muito obrigado, Leandro. Pessoal, chegamos ao fim das perguntas. Tenho certeza que foram dicas extremamente valiosas. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento especial ao Leandro Krug,
ao Bruno Mendonça, vocês foram, assim, excelentes dicas. Eu faço parte de uma equipe do Sebrae, né? Além das atividades normais, eu também estou fazendo atendimentos aos empresários praticamente diariamente, né? E essas perguntas que vocês responderam são bem comuns, tá? Então eu tenho certeza que vocês ajudaram bastante, esclareceram bastante. Eu agradeço vocês terem aceito aí o nosso convite. Agradecer também ao professor Elcio, né, que fez o convite diretamente ao Bruno. Agradecer ao Ivan da CIAP, ao Rafael, que deu suporte para nós, a Juliane. Eu quero também aqui deixar um agradecimento bem especial para todos os parceiros que participaram da organização e da execução dessa semana, né? A CIAP, que toda a sua equipe aí está à disposição do evento, Cicobi, OAB, a FAI, a Faculdades da Indústria, a Prefeitura, a toda a nossa equipe do Sebrae, que também participou aí de várias atividades. Agradecer ao apoio da ViaCred, ao patrocínio da Fox, tá? É muito importante as parcerias, deixo aqui meu reconhecimento e agradecimento a todos. A Semana Empresarial, ela não termina hoje, né? Teremos até sexta-feira uma programação bem recheada. Amanhã, nós teremos, a partir das 19 horas, o tema Finanças e Crédito. E eu até aqui compartilho com vocês que dá para dizer que esses são os temas mais procurados pelos empresários durante a pandemia, tá? O pessoal realmente tem muitas dúvidas em relação à parte de crédito, quais são os critérios que são analisados para você conseguir uma linha de crédito, como que ele deve se preparar para isso, e toda a parte financeira, né? A organização financeira, a gente sempre fala, você precisa primeiro organizar aí a cozinha, né? Então, organiza a sua empresa na parte financeira, domina toda essa parte. Então, amanhã não dá para perder. Nós teremos um excelente palestrante, é o Luiz Roberto Antonic, e nós teremos a mediação da Ana Paula Barros, que é do Cicobi, e do Claudemir Gibrim, que é diretor da ACIAP e também o presidente do SJ Prospera, né, o nosso Conselho de Desenvolvimento, bastante importante para o município de São José dos Pinhais. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Podem continuar enviando perguntas, depois a gente vai direcionar ao Leandro, ao Bruno. Se tiver pergunta para as entidades também, todas serão respondidas, tá? Deixe seu contato lá, para que a gente possa passar todas as respostas. Então, boa noite a todos vocês e até amanhã. Boa noite. Até.